Thanos, mais conhecido como o Titã Louco, é filho do eterno Alas e da eterna Suisan. Nascido na lua de Saturno Titã, o seu pai Alas, ele foi o progenitor e o grande governador do que foi conhecido como a segunda colônia de Eternos em Titã. Como sabemos da origem dos Eternos, dos Deviantes e até mesmo das incursões celestiais que foram empregadas na Terra, mas não nos falta meios de fazer uma pincelada por cima. Os Eternos, eles são seres criados pelos Celestiais e estes seres tinham como a missão proteger as formas de vida da Terra e facilitar de alguma forma o processo evolutivo. E esse processo evolutivo se findaria até que o Celestial Arishem, o juiz, viesse e fizesse o que é chamado de o julgamento. Sabendo disso, quando os Eternos que se deslocaram da Terra até a Lua Titã, Alas e Suisan, eles se uniram e geraram diversos Eternos. E um desses Eternos foi uma criança que nascera com uma aparência, podemos dizer, incomum para um Eterno. Então o casal, eles viram que seu filho nasceu com uma síndrome que era conhecida como a síndrome de Deviante. Era um fator genético que corrompia o gene da criança, a sua ética e sua moral. De certa forma, como sabemos que os deviantes são seres que têm uma inclinação muito grande para o que é mal, para a selvageria, essa criança, que mais tarde viria a ser chamada de Thanos, tinha essas características. A sua mãe, Suisan, ela teve um vislumbre do que essa criança se tornaria no futuro e ela o chamou de Thanos. E quando ela contemplou os olhos da criança, ela ficou louca e tentou dar um fim na criança, alertando tanto seu marido Alas e os demais Eternos que a criança seria um problema futuro, um mal que estava crescendo em Titã. Bom, Thanos, ele cresceu e em sua juventude ele era descrito como um eterno introvertido. E as histórias em Titã nos contam que ele era aceito por seus colegas eternos, apesar da sua aparência de um deviante. Misteriosamente, alguma força, ou podemos dizer assim, uma confidente de Thanos, o inclinou a explorar uma caverna misteriosa que havia em Titã. Junto com seus colegas, Thanos, ele foi explorar essa caverna e lá também ocorreu misteriosamente um certo desmoronamento. Isso separou Thanos e seus colegas por algo em torno de 3 dias. Nesse período, o jovem Thanos, ele sofreu um dilema, pois o mesmo ele era uma pessoa muito gentil e que procurava sempre preservar as formas de vida. Thanos, ele tinha aquele dilema que ele não matava outras criaturas para seu próprio sustento. E nesse período ele ficou se questionando se ele deveria matar as criaturas da caverna para se nutrir para seu sustento. Por fim, Thanos, ele acabou conseguindo ser resgatado da caverna e esses pensamentos que ele teve dentro da caverna contaminaram ele. E esses pensamentos e até a sua confidente colocavam em sua cabeça que ele devia voltar até a caverna e matar todas as criaturas que lá viviam, pois os seus colegas eles haviam sido mortos, dilacerados por aquelas criaturas que rastejavam na caverna. Agora, Thanos, já um pouco mais crescido, ele deu início a o que podemos dizer a semente do mal que já estava germinando em seu coração. Ele era, como falei, um jovem introvertido, respeitador da vida, que sempre procurava outros meios, que sempre procurava preservar as formas de vida, respeitando o ciclo da vida e etc.
Ele tinha um objetivo de se tornar um cientista muito promissor em Titã, um cientista reconhecido como seu pai Alaz. No entanto, tudo isso mudaria quando ele, em uma cruzada louca, ou seja, incutido por essa sua confidente, Thanos ele se lançou em buscar conhecimento sobre a sua origem, sobre quem ele era, tanto fisicamente como espiritualmente. Para fazer tais pesquisas, ele precisaria de outros Eternos para fazer as suas experiências macabras. Então Thanos ele passou a cometer assassinatos. Nos seus dois primeiros assassinatos, ele mesmo prometera que seriam apenas aqueles dois, mas como sabemos, mais para frente ele continuou a matar de forma incessante. E estes foram os primeiros assassinatos que ocorreram em Titã. Ele até mesmo chegou a assassinar sua mãe, a sua progenitora, pois ele via nela uma esperança vazia de descobrir quem ele era, de onde ele veio, por que ele tinha aquela aparência que era diferente dos demais Eternos que viviam em Titã. Thanos agora foi convertido no Titã Louco e Thanos ele de fato é um vilão formidável. Ele é aquele tipo de vilão que constrói sagas interessantíssimas de poder. Thanos ele já possui o coração do universo, apesar que eu acho que essa história não seja canônica. Já foi possuidor inúmeras vezes das chamadas Gemas do Infinito, aquela singularidade de poder absurdo. E por incrível que pareça, ele também já alçou voos muito altos e já até possuiu o que nós chamamos de uma sombra do The One Above All.